Olá, meus amigos, vocês que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, muito obrigado pela sua atenção. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, passe para algum amigo seu, partilhe com seus amigos, para que eles acompanhem aqui também o meu canal no YouTube. A gente procura fazer aqui análise da situação política de Sergipe, do Brasil, do mundo. Falamos assuntos diversos, assuntos de interesse do público. Sempre com equilíbrio, com imparcialidade. Aqui o nosso objetivo é formar e bem informar. Então se inscreva aí. Eu queria hoje abrir um pouquinho nesse comentário, puxar um pouquinho mais para o lado, digamos, religioso. Hoje a participação das religiões no meio da política já está aqui, ó, já está criando problemas nas próprias comunidades. Os fiéis hoje já estão desacreditando nos líderes religiosos e nas próprias religiões. Religião, como todo mundo aprendeu, não salva ninguém. Você é que tem que ter um comportamento equilibrado, coerente. Você que tem que lutar pela sua salvação. Então eu vejo hoje o uso muito da religião na política, né? Os partidos políticos, e o pior de todos são os líderes religiosos, não só de igreja nenhuma não, de todas. A minha, por sinal, eu sou católico. Eu tenho filhos evangélicos. Mas o uso interesseiro, o uso partidário, a participação dentro da política, de pedir cargos, de estar dizendo que eles participando da vida política ou de uma administração pública vai melhorar tudo. Então não é bem assim. Eu só queria lembrar aqui uma passagem de Timóteo, uma pequena passagem, Timóteo 2, 4, 3. Não costumo usar a Bíblia para estar falando e comentando política, mas aqui é só para lembrar a tantos religiosos. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Começo por aqui para fazer uma alusão àquela decisão do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. A meu ver, começa mau testemunho, porque como é que um governante, ao assumir, já vai fazendo ameaças, já vai dizendo que vai expulsar os imigrantes. E para começar, para a gente ver o desequilíbrio dele, no culto, na posse dele, a bispa lá dos Estados Unidos, ela é bispa anglicana, a bispa Marian Budd, disse o seguinte: nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com os estrangeiros, pois todos seremos estrangeiros nesta terra. Quando a bispa foi falar para ele ter misericórdia, ele pegou, já foi discriminando os outros, gays, trans, não sei o que. Para ele, isso aí não existe, são como bichos, e ele vai separar isso. Então, quer dizer, ele está dando uma motivação para aqueles conservadores ultra-radicais, pseudo-religiosos e fanáticos a dizer que essas pessoas não podem mais nem morar lá no país. E ele começa já no segundo dia a expulsar os povos imigrantes que lá estão de vários países, inclusive o Brasil. E quem viu ontem na televisão, uma imagem estarrecedora. Você tem pessoas suas, irmãos brasileiros, que foram para lá sonhando. Eu também pensei nisso quando mais jovem. Quem é que não pensa? Ah, vou para os Estados Unidos, vou lá arranjar um emprego bom, lá a gente ganha em dólar e vai ficar na boa. Um monte de gente. Você imagina os mais pobres, né? Que passa aquele sufoco lá pelo México, arriscando morrer em lagos, em meio de floresta, em meio de soldados americanos por todo canto, para entrar lá. E eu conheço alguns amigos aqui que têm filhos lá, que naturalmente não são regulares ainda. E ele vai mandar de volta. Aí ele começa a fazer o que fez a gente vendo na televisão. Brasileiros chegando algemados, aqui nas mãos e nos pés. Vem cá, tem a ver o que isso com cristão? Me digam vocês, líderes religiosos, que tanto defendem a família, sim, família de quê? Se vocês discriminam as pessoas, chegando
Eu imagino você ver seu filho sendo deportado de forma como se ele fosse um criminoso. Esse homem, quando assumiu, tinha duas pastoras com as mãos assim na cabeça dele, abençoando, orando por ele. Aí vem essa bispa corajosa, essa sim, essa mostrou ao mundo, não é ao Brasil, ao mundo, o que é ser um líder religioso, que diz defender o Cristo, que diz defender o nosso Deus, da misericórdia, da compaixão, da piedade, do perdão. Quer dizer, o cara que é governante, ou líder político, ou líder religioso, e não tem nada disso, não conhece Jesus, sinceramente. O cara faz uma maldade dessa. A bispa, corajosamente, atenção, senhores bispos, padres, pastores, líderes religiosos do nosso Brasil e aqui de Sergipe. É assim que vocês querem? Ser líderes religiosos que chegam na frente da autoridade, vocês pedem emprego, cargo, para ajudar a igreja tal e igreja tal. A mim eu posso falar que eu sou católico há 44 anos, desde menino, quando minha mãe mandava. Eu ia para o catecismo. Só que é um detalhe que eu preciso lembrar. Eu quis sim. A Bíblia fala, quando eu era criança, eu pensava que nem criança. Então fui batizado, meus pais mandaram eu ir para a igreja, eu fui, tudo direitinho. Mas eu me tornei adulto, passei a ter conhecimento. Século XXI é a era do conhecimento. Então, eu não posso ser enganado mais. Então, líderes religiosos que pregam Jesus, que não tem misericórdia, que não tem compaixão, não tem piedade, não perdoa, não conhecem a Jesus. E esse presidente da República dos Estados Unidos, maior potência do mundo, manda botar assim para fora todo mundo, mandou prender. Até numa prisão que tem mulheres trans, não, vai ter que se misturar com todo mundo. Extremamente desumano, cruel, essa que é a verdade. E quem segue esses camaradas fazem parte desse sistemão do que eles chamam hoje da nova descoberta, ou seja, a nova política, a nova religião, é o anticristo. A gente faz um negócio desse. Aí quando aparece essa bispa corajosa, você vai procurar saber nos meios religiosos, vão criticar ela. E não vão criticar a dona do Trump, não. Aliás, um monte de políticos ruins, péssimos, são péssimos, porque o cara sai daqui do Brasil. Que, aliás, eles deviam explicar de onde foi esse gasto. Inclusive aqui de Sergipe, lá de Itabaiana. Foi para lá, dançar lá na posse de Trump, não podia nem entrar lá no Capitólio, ficaram lá vendo no telão, mas dançando, mangando da cara, idolatrando o sujeito. E depois a gente vê os irmãos brasileiros chegando nos aviões, algemados, aqui nas mãos e nos pés, como se fossem marginais perigosíssimos. Meus amigos, isso está servindo aqui para uma reflexão. Se for para a gente fazer política desse jeito, e não venham para cá com essa história de a direita conservadora, é só ela que é cristã. Quer dizer, esquerda, centro, situação, não é cristã. Só é cristão se for direita, conservadora, ultraconservadora e maldosa. Eu vejo irmãos que se dizem evangélicos, cristãos, que defendem isso. A direita conservadora. A direita conservadora que massacra. Esquerda também, esquerdona, que é esquerda, defende pobre, e direitona também, porque é uma esquerdona de disfarçar, porque tudo com cargo público, tudo mamando, um monte de gente também, dessa chamada esquerda, que aproveita o momento do povo brasileiro numa situação difícil, imagina os mais pobres, e ficam andando de salvadores da pátria, tanto de esquerda de direita, sente situação. Eu sou admirador de uma canção que o padre Zezinho fez, chamada Yeshua. Quando na canção ele diz, assassinaram Jesus, por ele não ser do centro, da esquerda, da direita, nem da sua ação, nem do governo, nem da oposição. É esse o Jesus que eu creio. Que pense no outro, na misericórdia. Nós somos todos seres humanos. Todos viraremos pó. Aí a minha querida Maria, bacana, ilustrando aqui o nosso comentário. Então, todos vamos virar pó. Então, tanto faz direita, esquerda, então. E Jesus, é bom lembrar, a uns conservadores de mentira e a uns pseudos religiosos mais fanáticos do que religiosos, que Jesus morreu na cruz
como todos falam aí nas religiões, para nos salvar. Mas quem matou Jesus foram os políticos da época e os religiosos. Os que falavam como se fossem representantes dos profetas e de Deus na terra. Foram eles que se uniram para entregar Jesus. Jesus foi um ser político, sim, mas combatendo o mal, com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente fala o político mostrar a verdade, ele não mostra. Ele esconde, mas ele vai para a igreja. Na igreja católica vai comungar, uma hipocrisia do diacho, sai depois, vai perseguir os adversários, não fazem política do bem comum. São esses que hoje usam emendas parlamentares para ficar fazendo só política só para a família deles, só eles é que se elegem. Usa esses prefeitos também que gostam disso. Nós vivemos um momento, meu amigo, minha amiga, de falta de credibilidade. E lamento, até as nossas religiões estão entrando nessa. São raras, eu não radicalizo. Eu sou católico, não estou dizendo que a igreja católica é toda assim, não. Tem ótimos sacerdotes, eu mesmo convivi com um e ainda convivo com outro, que era o Frei Miguel lá nos Capuchinhos, e Frei Florencio Pecorari, 2 italianos. Vieram para cá, deram o seu testemunho. Frei Miguel já está enterrado, acabou. Já deve estar nos braços do pai. E Frei Florencio já está ficando velhinho. Aqui teve Padre Pedro, todo mundo se lembra dele, quem conheceu. Pobre, despojado. Temos Frei Damião. Tem um padre aí que você vê nas redes sociais, chamado Padre Marlon. Ele anda com um tubo aqui, ó, na traqueia, para poder respirar, poder viver. Se ele tirar aquilo, ele morre. E o homem com a força, evangelizando. Esse é sacerdote. Esse sim, ele dedica a sua vida pelo evangelho. E quando você diz, sou ungido, eu recebi um chamado de Deus. Sim, mas no chamado de Deus você não quer passar por dificuldade. Você quer viver na boa. Você quer usar o seu prestígio religioso para estar no meio de político também arranjando cargo, arranjando coisa. Aí os religiosos se elegem, olha, nós somos tememos a Deus. Sim, na prática não tem coragem. Nós estamos todos agora com uma esperança grande aqui em Aracaju, que a prefeita Emília, evangélica, o marido também, todos. Um monte de evangélicos cercaram, estão perto dela, né, desde a eleição. Mas a gente tem que esperar qual é a reação dela. É o líder, é a liderança que ajuda na construção. Porque se a liderança aceitar coisa errada, ela não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Ela se diz. Então, qualquer religioso que assumir cargos, secretário, ministro, se ele não tiver postura com o seu próprio testemunho, a fé é vazia, é calorota. Então, a gente fica na esperança de que as pessoas reflitam isso. Porque senão nós vamos viver esse mundo de mentira. Eu conversei com amigos meus, alguns amigos, e um jornalista lá de São Paulo, ele chegou a me dizer, Rosalvo, eu não acredito mais nada. Não acredito em política mais. Jornalista, cara crítico, espírito crítico, bom senso. Eu não acredito, eu não estou indo nem à missa. Tem mais de um ano que eu vou. É tanta mentira, tanta hipocrisia. Ele fazendo autocrítica da nossa própria igreja. Então, a gente chama você para refletir. O que está acontecendo? Nós vamos idolatrar homens, líderes políticos, ricos, porque têm poder e dinheiro? Ficar idolatrando esses líderes no Brasil, os bolsonaristas, os petistas, os direitistas, não idolatra ninguém. Todos eles usam o poder e a gente não vê. Para o bem comum, quase nada. E eu não sou radical. Todos eles, alguma coisa fez. Eu não estou defendendo o ser humano, eu não estou defendendo idolatrando o homem. Mas no governo Bolsonaro, ele peitou, teve coragem de enfrentar a Rede Globo. O governo de Lula, ele trabalha muito em cima da pobreza, beleza. Mas na prática, a arte do bem comum que é a política faz o quê? Esse comentário hoje, quem quiser me julgar e condenar, fique à vontade. Só não façam nos comentários aqui, pode comentar, é tentar desqualificar, desmoralizar pessoas de ninguém. Não é a mim não, pessoas de ninguém. Nem líderes religiosos. Eu estou só fazendo uma reflexão e convidando
as lideranças da nossa igreja, das outras igrejas, de todas as igrejas, a refletirem com o seu povo, porque senão nós vamos ficar manipulados pelo sistemão, como diz Emílio. E eu dizia muito isso lá na Jovem Pan, o sistemão. Esse sistemão é brabo, porque ele tem por dentro, parece que um pacto com Satanás. Essa que é a verdade. E se a gente não se libertar disso, nós vamos ficar fazendo de conta e eles vão ficar usando a gente, fazendo você como uma manobra, uma pessoa para servir a eles só. E você se iludindo com esses salvadores da pátria. Esses que foram lá para os Estados Unidos aplaudir e dançar com o Trump. Cruel que mandou. E deve ser, imagine, os pobres de outros países que ele vai botar para fora lá. Você já pensou se aqui o governo fosse mandar os irmãos da Venezuela? Vão para lá, se viram, volta para lá. Para a mão daquele Maduro, maldoso também. Ali, de esquerda. Esquerda maldosa, direita maldosa, esquerda maldosa, centro. Desde que o ser humano não tenha testemunho para dar, coragem de enfrentar o sistema, aqui com a palavra que eu falei aqui agora. Eu me cansei também, depois de meus 60 e tantos anos. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez Dom Lessa me lembrou isso quando eu assumi um cargo público. Não tenho medo da verdade, Dom Lessa. Eu não sou santo, não sou melhor. Mas se eu creio em Jesus Cristo, creio na verdade, mas Oswaldo, se você for assim, vão lhe botar para fora. Bote. É isso que eu conclamo aqui. As pessoas de bem não desistam. Eu estou fazendo essa reflexão, mas não desisto. Agora também, se não der testemunho, eu sou o primeiro aqui a criticar. Seja lá quem for, de partido que for, não interessa. Muito obrigado pela sua atenção. Me perdoe, às vezes eu exalto um pouquinho, é o meu estilo. Mas não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, no YouTube, e repassar para os seus amigos. E até a próxima, hein? Em fevereiro a gente vai ter uma novidade aqui no meu canal. Vou ter de lado aqui um companheiro, um historiador, que sabe das coisas também. Um abração a todos.